Fala galera, professor Samuca por aqui, vamos lá resolver mais uma FUVEST 2015, questão 59 agora, uma questão de circuitos elétricos bastante conceitual, tá? Eletrodinâmica, mas bastante conceitual. Então olha lá, dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para serem utilizadas em 110 volts de tensão. Elas foram acopladas como nas figuras 1, 2 e 3, abaixo, e ligadas em 220 volts. Em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão 110. Em outras palavras, né, você pegou o conjunto de lâmpadas, ligou numa tensão 220, uma fonte de tensão de 220 volts. Só que as lâmpadas precisam funcionar como se elas estivessem ligadas a uma tensão de 110 volts. Então você tem que dividir a tensão que está chegando nas lâmpadas para que elas não queimem, né? Para que você possa ter o funcionamento adequado dessas lâmpadas, tá? Então, o que a gente vai considerar, pessoal? Vamos considerar algumas coisas aqui conceituais relacionadas à eletrodinâmica. E aí é o seguinte, ó. Primeira coisa, eu tenho aqui uma fonte de tensão 220. Só que nesse meu circuito 1 aqui, ó, eu tenho um nó, né? Então, esse ramo aqui de baixo, esse é o meu primeiro ramo, ele está ligado em paralelo com o meu ramo de cima, tá? Nas ligações em paralelo, o que nós sabemos? Nós sabemos que a tensão, eu vou colocar aqui a tensão total, porque é a tensão do circuito, tá? Tensão total é igual a U1, que é igual a U2. Isso quer dizer o seguinte, ó, essa tensão aqui que está sendo fornecida pelo circuito, ela é uma tensão que está equiparada ao primeiro ramo e ao segundo ramo. Cuidado, tá? Porque a tensão que é igual é a tensão da parte do circuito que está em paralelo. Ou seja, quando eu olho aqui, ó, nessa partezinha, esses dois ramos menores aqui de 60 watts estão em paralelo. Então a tensão deles será em paralelo entre si, tá? Então não é aqui esse aqui pequenininho com o total do circuito. É só porque o primeiro ramo e o segundo ramo inteiro estão em paralelo com a bateria. Então por isso que vai ficar desse jeito, tá bom? Aí a gente olha aqui, ó, no 2 também, né? Aqui, ó, também você tem o primeiro ramo e tem o segundo ramo, e a tensão é igual, e aqui você tem as tensões iguais no primeiro, no segundo, no terceiro ramos, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a seguinte: se você tiver em um circuito, uma ligação em série, então a tensão total vai ser igual à soma das tensões individuais em cada um dos resistores que estão ligados naquele circuito em série. Então é o seguinte, quando eu chego aqui no primeiro ramo, eu tenho 220 volts. Mas eu tenho dois equipamentos, né, duas lâmpadas aqui, que são resistores, que têm uma resistência interna. E elas têm resistência interna igual. Como é que eu sei que elas têm resistência interna igual? Porque pela expressão da potência, U é igual a P é igual a U vezes I, né? Então, ó, o I vai ser comum para elas. Como o U também é dado por R vezes I, então, nesse caso, a potência é igual. Se o I eu sei que é o mesmo, o U tem que ser igual. Se o U é igual, o I é o mesmo, o R é igual. Falei meio rápido, né? Mas vamos lá, vamos de novo. Seguinte, ó. Eu sei que nesse ramo aqui, o 40 watts aqui e o 40 watts aqui estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, a corrente elétrica é a mesma. Se a corrente elétrica é a mesma, então o U tem que ser o mesmo. Como é que eu sei? Porque a potência é a mesma. Se o U é o mesmo e a corrente é a mesma, o R tem que ser o mesmo. Então a resistência é igual aqui para os dois, né? Então eu vou pegar aquele 220 volts no primeiro ramo, vou dividir igualmente o primeiro para o segundo resistor, primeiro e segunda lâmpada. Beleza? Muito bem. Então, ó, vou tirar isso daqui. Tá, agora a gente vai analisar esse segundo circuito. O que eu sei, pessoal? Ah, não, eu tenho aqui, ó,
esse primeiro conjunto, né? Deixa eu só deixar isso aqui um pouquinho mais fino. Eu tenho esse primeiro conjunto aqui, que é de 120 watts, e esse segundo conjunto que está em paralelo. Ah, não, então eu tenho que dividir por 2? Não, você tem que dividir por 2 a resistência. Mas o que o exercício está te informando não é a resistência, é a potência. Aqui a potência tem que ser somada. Então a primeira lâmpada ela está consumindo energia, está transformando energia, né, em forma de energia elétrica em forma de luz e calor. E a segunda lâmpada aqui também. Então você está somando as potências. Então no final das contas eu tenho 120 watts sendo consumidos aqui, eu tenho 120 watts sendo consumidos aqui também. Olha só, é a mesma situação dessa outra, né? Então eu tenho uma divisão da tensão aqui por valores iguais. Se essa divisão é por valores iguais e no final eu tenho que ter o U total, que é 220, eu estou pegando 220 e dividindo por 2 em valores iguais, que é 110, 110. Poxa vida, então isto significa que esse cara aqui, ele está sentindo como se... Está sentindo, né? Ele funciona como se estivesse ligado em uma tensão de 110 volts. Esses dois aqui também estão ligados, né, de um jeito que funciona, que eles funcionam como se estivessem ligados em uma tensão de 110 volts. Mesma coisa esse, mesma coisa esse. Portanto, o meu circuito 1 é um circuito que vale naquilo que o exercício colocou como condição, né? Então, ó, as lâmpadas estão ligadas e funcionam como se estivessem ligadas em uma tensão de 110 volts. Tá, então aqui tem somente 1, somente 2, somente 3. Complicado somente, né? A gente precisa analisar os dois para ver se é. A gente tem aqui, ó, 1 e 3, pode ser. E o 2 e 3 não pode ser. Por que não pode ser? Porque a gente já viu que o 1 é. O 1 tá certo, né? Então precisa olhar o 2 e o 3. Tá bom. Aí eu venho aqui no 2. E no 2 nós temos, né, cada ramo tem 220 volts, beleza. Só que no primeiro ramo eu tenho 3 resistores e no segundo ramo eu tenho aqui 4 resistores. E os valores são diferentes. Então, esses resistores vão funcionar como se estivessem ligados em uma tensão de 220 volts? Não. O ramo inteiro está em 220 volts. A tensão na qual eles estão ligados é uma tensão menor, porque eles estão em série uns com os outros. Mas eu não posso garantir que essa tensão é 110 volts, tá? Ela vai ficar mais baixa, inclusive, do que 110, porque a tensão total tem que ser 220. Só que você está dividindo por valores diferentes em cada um dos resistores, porque a potência é diferente, tá? Agora, então, ó, eu sei já que o 2 não vai ser, né? Então eu venho aqui, ó, a B não é, a E a gente já falou que não é, e pode ser a C, a A e a D, tá? Ou a D. E aí a gente vai olhar para o 3. Olha a situação do 3, pessoal. Todos os ramos que estão em paralelos têm dois resistores de valores iguais. Então, eu sei que na entrada de cada um desses ramos aqui, ó, ou melhor dizendo, entre a entrada e a saída, eu tenho uma diferença de potencial, uma tensão de 220 volts. Mas esses 220 volts estão sendo separados na ligação em série de cada ramo em resistores de mesma intensidade, de mesmo valor. Então esses 220 estão sendo separados em duas partes iguais. E 220 sendo separado em duas partes iguais só pode ser 110, né? Portanto, o circuito 1 funciona, o circuito 3 funciona e o circuito 2 não funciona. E a nossa alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Questãozinha bacana aí, bem conceitual, tá? Não é só calculeira, não é só de calculeira que se faz o vestibular, tá bom? Tem bastante conceito também, então fique esperto aí com isso, tá? Se você gostou dessa resolução, lembra de curtir esse vídeo, aquele esquema, né? Curte o vídeo, por favor, se inscreve no canal, comenta, gente, tá com dúvida? Comenta, gostou? Comenta, não gostou? Comenta também, só não pode xingar, tá bom? Mas comenta. Comenta aí, porque a gente pode melhorar, a gente pode ir alterando algumas coisas para tornar as resoluções mais tranquilas, mais fáceis para você, porque o objetivo aqui é fornecer esse conteúdo
de cada vez mais qualidade para você. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.